Senta aí com a galera, que está de volta com o Quarto Mundo, um programa totalmente feito por jovens. Quem vem agora para nossa bodega é a amiga Roseli Tardelli, jornalista que fundou a agência de notícias da AIDS. Ela trabalha com a questão de HIV e da AIDS desde a década de 90, quando lutou por um melhor atendimento para o seu irmão que era soropositivo. Hoje a luta é muito mais contra a desinformação. Oi, Roseli, tudo bem? Tudo bem, maior prazer em estar aqui com vocês e acho muito legal a iniciativa de vocês, jovens, estarem buscando outras possibilidades de linguagem na comunicação. A ideia é boa. Nos anos 80 você fez mestrado no Brasil, na Espanha. E seu irmão Sérgio já tinha HIV. Como foi receber aquela notícia, essa notícia naquela época e hoje? Qual seria a diferença? Olha, eu acho que o que mudou muito nesse tempo todo é que as pessoas que vivem com HIV e AIDS hoje têm acesso à medicação, pelo menos no Brasil, né? Isso faz muita diferença, porque faz com que as pessoas consigam viver. A época que nós recebemos a notícia era uma sentença de morte, sim. Eu soube que meu irmão estava infectado em 89, eu fiquei um ano fora, e aí quando eu voltei, eu soube da infecção, e ele faleceu, ele desencarnou em 94, então foi muito pouco tempo, né, de a gente viver e da gente tentar fazer alguma coisa, porque não tinha muito para onde ir, não tinha remédio, os planos de saúde não atendiam as pessoas que viviam com HIV e AIDS na época, tinha um preconceito maior. Ao longo do tempo, pelo menos no Brasil, a coisa foi amenizando, melhorando um pouco. Na época, a Golden Cross, que era o convênio do teu irmão, não quis cobrir as despesas. E vocês lutaram e ganharam contra essa empresa. Foi difícil lutar contra uma empresa tão grande assim? Sem dúvida, né? A Golden Cross era a quarta empresa de seguro privado no Brasil. Minha família é uma família de pessoas simples. O meu pai era comerciário, meu pai ainda está vivo, a minha mãe era tecelã. E eu tenho claro que a gente só teve também uma possibilidade de vitória contra a Golden Cross porque os meus amigos jornalistas ajudaram bastante. A mídia usada para o bem, ela tem uma função social bastante importante, né? Foi difícil. Eu acho que todo mundo que tem seu direito desrespeitado tem que ir à luta para poder ter a possibilidade de respeito, né? Porque a gente tem que ajudar a construir uma sociedade assim, mais cidadã, mais democrática, mais decente, onde caiba todo mundo. Então, foi difícil, mas eu sempre digo que foi um processo bastante sofrido, bastante dolorido, mas eu sempre digo que foi um mico que valeu a pena, porque mais pessoas puderam também entrar na justiça, 2 anos depois virou lei, então valeu, foi uma briga que valeu. No começo a AIDS era chamada de câncer gay, peste gay, aí depois teve toda aquela história do grupo de risco. Você acha que esses são os principais fatores para a AIDS ter chegado no número que chegou? Eu acho que contribuiu. Acho que houve um equívoco por parte da comunicação, né? Porque câncer gay, peste gay, grupo de risco, comportamento de risco. Se nós tivéssemos dito, pensa um pouco vocês aí, desde o início dessa história de AIDS, que é um vírus que todo mundo é vulnerável, talvez as pessoas tivessem tomado um pouquinho mais de cuidado, né? Com elas mesmas e com seus ou suas parceiras e parceiros. A questão da AIDS é que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Né? Eu nunca achei que meu irmão fosse morrer com AIDS, que a gente fosse ter que vivenciar todo o sofrimento, toda a dor, toda a tristeza que a gente vivenciou, né? Então, a gente tem que ter claro essa vulnerabilidade da gente frente a um vírus que chegou, que está aí, tá certo? Que chegou e que continua crescendo. Por que continua crescendo? Porque é muito difícil você mudar o comportamento de uma pessoa. Aí você tem o país que mais tem dinheiro no mundo, que é os Estados Unidos, com uma política que prega abstinência. Não é por aí. Aí você tem algumas religiões que também pregam ou abstinência ou que se transam sem camisinha, não é por aí. Eu quero dizer com isso que institucionalmente o HIV tem muitos parceiros, tá certo? E nós precisamos ter mais parceiros de vida e menos parceiros institucionais que se alinham ao HIV. Você já havia comentado sobre as religiões e eu queria saber o que você acha das religiões que condenam o uso do preservativo. O fim da picada. Mas eu gostaria que a Igreja Católica também tirasse um pouco a sua máscara, né? Quantos padres já se infectaram pelo vírus? Quantos bispos, né? Quantos coroinhas, quantos iniciados na Igreja Católica? Sabe por quê? O HIV não escolhe cor, né? Raça, não escolhe credo, não escolhe profissão nem conta bancária. Para ele não está nem aí. Infelizmente, nós é que temos uma postura ainda um pouco atrasada em relação a essa questão.
Então, eu acho que a igreja, particularmente a igreja católica, presta um desserviço quando ela fala dessa questão de não usar a camisinha, né? Acho que é importante a gente ter aí institucionalmente uma outra postura em relação à questão da AIDS, mas eu tenho que ressaltar aqui o papel de acolhimento e de trabalho, né, de ajuda que a igreja tem tido, principalmente no Brasil, alguns padres, alguns expoentes, principalmente no meu país, e que tem aí uma outra visão em relação à questão da AIDS. Pastoral, as mulheres, as católicas pelo direito de decidir, tem um monte de facções um pouco mais modernas da igreja, ou de correntes um pouco mais modernas da igreja, que pregam aí o uso do preservativo. No próprio manual de estudante entregue nas escolas estaduais, tá falando lá que em alguns países da África tem 40% da população infectada com o vírus HIV. Por exemplo, o país Botsuana. Botsuana tem quase 41% de infectados. É muita Então, coisa. aí vendo assim, o principal problema deles é a desinformação mesmo. Tem muita gente que acredita que o vírus nem exista, outros acreditam que transando com uma mulher virgem encontra-se a cura aí. Queria saber o que você acha, o que pode ser feito para reverter essa situação. Então, a gente tem feito algumas ações na África, temos aí um pé já em Moçambique, a nossa intenção é fundar uma agência, a exemplo do que a gente fundou aqui no Brasil, fundar uma agência lá. Nós estamos falando de países onde a informação e a cultura são culturas tribais e milenares. Então, em relação a essa questão de transar, né? Por que eles, tem algumas culturas que dizem isso, que se você transar com uma menina, uma criança, né, que já é um absurdo, e por que essa criança, você se limparia do vírus? Por quê? Porque como a menina não entrou na idade menstrual, para menstruar ainda, não entrou na idade reprodutiva, ela não teria sangue. E o fato dela não ter o sangue, ela limparia a pessoa do vírus, percebe? Então são umas fantasias que existem, mas que são culturas que têm que ser trabalhadas dentro daquela realidade, né, e com informação. Na 17ª Conferência Internacional de AIDS, foi discutido se quem tem a AIDS pode ser responsabilizado em contaminar o parceiro. O que você acha disso? Essa responsabilidade criminal de uma pessoa infectar outra foi um tópico que chamou bastante atenção na 17ª Conferência, porque existem alguns países que estão penalizando criminalmente um portador que acaba infectando uma outra pessoa. Então aí a gente, primeiro, acho que o caminho não é esse, né? O caminho é a gente se proteger sempre. Eu não quero crer que ninguém se infecta porque quer, tá certo? Acho que a questão da AIDS é uma questão tão complexa, tão difícil da gente lidar, do HIV, que não é assim. Acho que ninguém, em sã consciência, que tem amor no coração, sai por aí infectando ninguém. Então a gente tem que, agora, tem a nossa responsabilidade de se prevenir, né? O Brasil não adotou esse caminho e os resultados do que a gente tem feito ao longo dessas 2 décadas e meia em relação à questão da AIDS provam que os caminhos e os atalhos são outros para a gente lidar com a questão, inclusive, das infecções. Acho que o caminho não é esse. E acho que é bem possível a gente sempre lidar diferente, né? Roseli, chegou o momento de você participar da nossa estante agora e queria saber o que você trouxe pra gente hoje e explicar um pouco o porquê você trouxe isso. Tem um monte de... O que é isso aí? São os presentes que o povo deixa? Tem um pouco dos nossos objetos e um pouco que os entrevistados... E a gente troca ou a gente tem que deixar o objeto aí? Tem que deixar. Então, eu trouxe o livro da Valéria Polizzi. A Valéria é hoje jornalista, é uma mulher que contraiu HIV na adolescência, aos 16 anos, com seu primeiro parceiro, seu primeiro namorado. O nome desse livro é Depois daquela Viagem. Este livro foi vendido muito no Brasil, é um livro bastante didático, acho que muitos de vocês devem ter lido isso. Este livro é bastante interessante, né? E eu trouxe, primeiro, porque eu tenho uma admiração muito grande pela Valéria, pela luta que ela tem para continuar vivendo e trabalhando e sendo a pessoa bonita e digna que ela é. E segundo, porque eu acho que ela tem uma mensagem de vida, de amor, de solidariedade, de fraternidade, que é importante deixar para todo mundo. Muito obrigado, Roseli. Agradecemos a presença de você aqui no Quarto Mundo. Imagina, eu que gostei de estar com vocês. E vocês, o que estão achando do programa? É legal? O programa é ótimo, porque é um programa que é feito pela gente, é uma visão que a gente tenta mudar. Porque nós, como jovens, paramos e pensamos que não estava sendo... A mídia não estava abrindo um espaço onde o jovem podia crescer assistindo aquilo. A mídia estava fazendo uma coisa num mundinho que não era real, que não era aquilo que a gente vivia. Então, nós, como jovens, a revista Viração, que é uma outra entidade que faz isso da mídia, que abre espaço para os jovens,
nós pensamos, mudamos, porque às vezes paramos para pensar que juventude não é aqueles programas, não são aquelas revistas, e sim que a juventude também é isso, entendeu? A realidade é esse tipo de programa, é esse tipo de mídia. O que é mais difícil para vocês fazerem esse programa? Eu fui entrevistar, sou entrevistadora, né, gente? Eu fiz programa há muito tempo, então... Acho que o pessoal aqui, a maioria já tinha algum contato, assim, pelo menos pequeno com jornalismo, mas na parte de TV a gente não conhecia ainda. Então, tanto o pessoal que tá na câmera, a gente tá aqui, a gente vai trocar depois, aprender tudo sobre iluminação, câmera. Eu achei essa parte bem complicada, mas a questão de estar correndo atrás Tem que ler, né? pesquisar sobre Tem os que ler, entrevistados também. tem que saber o que está perguntando, pagar o mico da frente do entrevistado, né? Todo mundo teve que pesquisar bastante sobre os entrevistados, Mas né? é legal, Mas né? é legal. E a gente não pode reclamar também, né? Se a gente sempre pediu mais espaço pro jovem na mídia, Tem que agora é hora de ocupar. aproveitar isso. Agora tem que ocupar espaços. Galera aí de casa, também adoramos a companhia de vocês. Visitem nosso blog, quartomundotvusp.blogspot.com. Até a próxima.